Existe um ponto em que perceber deixa de ser apenas entender e passa a ser interferir. Durante muito tempo, a consciência foi tratada como algo que acontece somente dentro da cabeça, como se pensar melhor fosse o suficiente para ser livre. Mas todos os sistemas que realmente estudam a consciência chegaram à mesma conclusão desconfortável. Ela não é isolada do indivíduo. Consciência é um fenômeno de campo. E quando o campo muda, a realidade, ela se reorganiza. Enquanto você me escuta agora, algo já está acontecendo no seu corpo. Talvez possa ser uma tensão nos seus ombros, ou a sua respiração um pouco diferente. Talvez você não consiga perceber muito claro, só uma sensação vaga. Uma criança não tentaria explicar isso, ela só perceberia. Percepção começa aí, antes do nome e antes da história. A maior parte das pessoas acha que consciência é observar, é assistir, é compreender. Mas observar sem perceber não muda nada. O cérebro humano não é uma fábrica de realidade. Ele é um tradutor. Ele traduz estímulos, símbolos e ambientes em experiência. Quando o ambiente muda, a experiência muda, mesmo que a pessoa ache que está pensando a mesma coisa. Por isso, a informação sozinha ela não liberta. Às vezes, ela só reforça o condicionamento. Pensa numa criança assistindo um filme. Ela analisa a cena e ela entra naquela cena. Os olhos dela se arregalam e a respiração dela muda. E o corpo dela está respondendo ao que ela está assistindo. Já o adulto, ele faz o contrário. Ele explica primeiro e só percebe depois, e isso se ele perceber. Consciência não é voltar a ser criança. É recuperar a ordem natural e perceber antes de interpretar. Se o corpo reage de uma forma diferente, se o sistema nervoso tem limiares distintos e se os símbolos ativam respostas diferentes, então a realidade percebida também não é a mesma. Não é o que as pessoas discordem sobre o mundo. Elas vivem em realidades organizadas por campos diferentes. E isso explica porque duas pessoas vê a mesma cena, ouve a mesma frase, vive o mesmo evento e sai com certeza completamente oposta. Isso não é sobre caráter, isso é uma organização perspectiva. Os sistemas de poder entenderam isso há muito tempo. E o controle moderno ele não funciona mais pela imposição direta, funciona pela arquitetura do ambiente, por repetição, por saturação, por urgência, pelo medo. Quando o campo é bem construído, o indivíduo chama obediência de escolha. E não é preciso censurar tudo. Basta organizar o que aparece, a velocidade com que aparece e o tom emocional. O corpo simplesmente reage e a mente tenta justificar isso depois. A tecnologia, ela não criou esse mecanismo. Ela apenas amplificou. Os algoritmos, eles não pensam. Eles reforçam os padrões. E padrões repetidos se tornam realidade percebida. A inteligência artificial, ela não domina o ser humano porque ela é consciente. Ela domina porque ela opera sem reação. Enquanto o humano reage emocionalmente ao campo, a inteligência organiza o campo em silêncio. E isso não é ficção, isso é arquitetura de percepção. Uma criança, novamente,
ela percebe quando o clima muda nesse ambiente. E ela sente que quando algo fica mais pesado, quando alguém está tenso, a mãe ou o pai, quando o silêncio muda. E ela não chama isso de energia, nem de psicologia, nem de campo. Ela simplesmente ela sabe, ela sente, ela percebe. O que a gente chama de reeducação perceptiva, é muitas vezes só parar de ignorar aquilo que o corpo já sabe. Existe um ponto em que a consciência deixa de ser apenas afetada e passa a afetar. Esse ponto não é alcançando pensando mais, é alcançando percebendo antes. Perceber o corpo antes da reação, perceber o estímulo antes da narrativa, perceber o campo antes de se identificar com ele. E isso não é fuga do mundo, é presença. E presença muda o campo. Se a realidade ela responde à percepção, então a pergunta real nunca foi se você é controlado. A pergunta é: em que nível você percebe o controle? Porque a partir de certo ponto, perceber já é uma forma de agir. No próximo bloco, a gente vai entrar exatamente aí. O que acontece quando a consciência começa a operar de uma forma coerente? E por que, historicamente, pessoas que chegaram a esse ponto sempre foram tratadas como perigosas? Não por serem rebeldes, mas por não serem previsíveis.